Oi meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse look. Eu tinha pedido no meu Instagram que vocês me mandassem alguns looks antigos para poder refazer algum deles aqui no canal, e o mais voltado, tipo, por uma quantidade massiva de 4 pessoas. Foi esse daqui que é meu look da Ira, que eu comecei a fazer ele para um projeto da faculdade de ilustração, que era baseado nos 7 pecados, então eu fiz basicamente um personagem para cada um desses 7 pecados e adaptei ele, fiz no meu corpinho, né, e fiz umas imagens extras e coloquei todo ele no meu Instagram. Então se você quiser conferir o projeto dos 7 pecados, olha no meu Instagram, e se você quiser conferir como eu consegui esse resultado, continua assistindo o vídeo, mas antes de tudo deixa seu like e se inscreve no canal, porque eu levei horas fazendo esse look, então acho que ele merece um likezinho pelo menos, né? É isso, vamos lá? Para começar a produção do look, eu começo fazendo a modelagem da prótese que eu vou usar. Então eu pego o meu facecast e com argila à base de óleo, eu começo fazendo a modelagem de um chifre e coloco onde eu quero que ele fique no final. Então com um pouco de argila enrolada no formato de um cilindro, eu começo a pressionar ela contra a base do chifre. Eu vou fazer uma espécie de pele sendo arrancada do chifre. Depois, usando umas ferramentas e os dedos, eu vou alisando a transição entre a pele e a prótese. Quando eu achar que está pronta, eu venho com uma sacola e eu posiciono essa sacola sobre os chifres e vou aplicando uma textura com uma ferramenta. Quando a modelagem está pronta, eu começo a criar o negativo em gesso. Para isso, eu uso uma massinha de modelar e crio tipo uma espécie de casinha em volta da prótese, deixando um espaço para a transição entre a pele e a prótese. Daí eu começo a verter o gesso dentro dessa casinha que eu criei com a massinha de modelar. E para evitar as bolhas, eu começo a dar batidinhas no facecast para as bolhas descolarem da modelagem. Mas para garantir que vai ficar tudo bem certinho, eu venho depois com um pincelzinho e vou passando em volta da modelagem através do gesso antes que ele comece a endurecer. E então eu deixo o gesso secar. Ele vai começar a esquentar e quando ele estiver completamente frio de novo, é aí que eu sei que a gente pode tirar ele. Então eu começo retirando toda a massinha que eu coloquei em volta. Depois, delicadamente, eu vou tirando o molde. E isso é importante para cuidar que nenhuma argila fique lá dentro. E como sempre fica em alguns detalhes, eu vou retirando com uma ferramenta depois e tirando um pouco do excesso de gesso que ficou. Depois dessa parte eu verti o látex e preenchi ele com um pouquinho de algodão e mais látex. Então eu começo a pintura da prótese aplicando um clown branco em toda a extensão do chifre, deixando a parte da pele para a posteridade. Então eu misturo um pouco de sombra branca, um pouquinho de marrom e um pouquinho de rosado e vou selando toda a extensão por onde eu apliquei o produto cremoso anteriormente. Então com a base que eu vou usar na maquiagem mesmo, eu vou preencher toda a parte onde seria a pele arrancada pelo chifre e logo depois eu selo essa base. Para isso eu vou usar um pó translúcido compacto. Então com um pouco de batom vermelho, nesse eu vou aplicando onde é a transição entre a pele e o chifre para dar um ar de sangue, e eu selo esse batom com um pouco de sombra vermelha. Agora a pintura da prótese está completa e é só cortar os excessos em volta e começar a fazer o rosto. E para começar a maquiagem eu passo um pouco de álcool isopropílico onde eu vou colar as próteses. O álcool vai ajudar a retirar qualquer oleosidade que tenha ficado na pele, ou que vai fazer com que ela realmente grude em mim. Em seguida eu posiciono a prótese no meu rosto e vou aplicando um pó em volta dela para demarcar onde eu preciso marcar a cola. Então com um cotonete eu vou aplicando a cola em uma camada fina em toda a área. Eu faço o mesmo na base da prótese. Enquanto eu espero a cola secar, eu vou colocar minhas lentes de contato. A lente que eu estou usando é uma lente meio esclera preta. Para esse passo é sempre importante você limpar bem os dedos, coisa que eu não fiz direito, então pelos próximos 3 passos vocês vão me ver chorando. Agora que a cola já está seca, tanto no meu rosto quanto na prótese, eu vou grudar ela no meu rosto, com bastante cuidado para deixar toda a área uniforme e sem bolhas. Para esfumar a transição, eu misturo um pouco de talco para bebês com látex e aplico um cotonete em todas as bordinhas da prótese. Então com uma esponjinha velha, eu vou aplicar o látex em toda a região da barba, puxando até a linha do cabelo, que eu vou usar como um side cut. Esse passo será feito para que depois possamos retirar esse látex como se fosse minha pele descolando por causa do magma que vai estar em todo o meu corpo. Enquanto seca, eu passo para as sobrancelhas. Para esse look eu vou fazer uma sobrancelha cortada, inspirada num look criado pela Huda Beauty. Eu vou criando um esboço da minha sobrancelha com clown preto e em seguida uso o clown branco para corrigir toda ela. Eu também aplico um pouco de clown no começo da minha sobrancelha para criar um esfumado mais claro e dar uma dimensão. Depois, com uma esponjinha, eu vou esfumar todo esse clown branco e selar ele com pó translúcido. Então, partindo para os olhos, eu começo criando uma base para sombra. Para isso eu vou usar um clown. Eu vou misturando um pouco de bege claro com branco e eu aplico em toda a minha pálpebra e côncavo. Eu esfumo com uma esponjinha úmida para deixar uma camada bem fininha. Então eu venho com o mesmo batonzinho que eu usei na prótese e faço uma base para o meu côncavo. E com o pincel sintético eu venho esfumando com batidinhas até ficar um degradê bem suave.
Quando estiver pronto, eu vou selar toda essa área com uma sombra vermelha. Eu vou depositando o produto e esfumando com bastante leveza. Assim eu vou criando uma maior angulação no olho, dando uma puxadinha com a sombra no canto externo do olho e um pouco no canto interno, puxando para bem para cima, passando minha sobrancelha. Você não precisa se preocupar com essa parte que sobe agora, porque ela ainda será aplicada base no meu rosto e vai cobrir um pouco dela. Para dar mais profundidade, eu vou aplicando um pouco de sombra roxa. Eu aplico ela com um pincel de esfumar menor, o que vai me dar um pouco mais de precisão. Eu aplico aproximadamente onde vai ficar o meu côncavo e eu esfumo tudo com o mesmo pincel que eu usei o vermelho. Então eu aplico um pouco mais de sombra roxa para deixar essa linha um pouco mais forte e com um pincel de cerdas naturais limpo, eu vou dar uma última esfumada em cima de toda essa sombra para garantir que o esfumado vai ficar bem suave e sem excessos desnecessários de produtos que podem ocasionar uma mancha posteriormente. Então eu vou definindo minha nova pálpebra. Para isso eu uso um pouco de clã branco e um pincel sintético mais firme. Para selar esse produto eu vou usar uma sombra azul escura e depositar ela em batidinhas com um pincel sintético. Eu faço isso em toda a extensão da pálpebra e então eu volto com um pincel de esfumar mais preciso e um restinho de sombra roxa que sobrou nele e vou dando uma esfumada na transição entre a pálpebra e o côncavo. Então com uma cola de cílias e um pincel sintético bem duro, eu vou criando uma linha bem na parte superior da pálpebra que descerá até o canto interno do meu olho. Logo em seguida, eu já pego um pincel mais chatinho e vou aplicando glitter em prata meio holográfico sobre ele. Então eu começo a desenhar meu delineado. Para esse look eu quero um delineado gatinho super alto e bem esfumado. Então com um clown preto e um pincel chanfrado eu vou criando o formato dele. Em seguida eu selo todo esse delineado com sombra preta. Depois de selar toda a extensão eu venho com o mesmo pincel e esfumo a transição entre o preto e o azul com batidinhas. Mas para a parte superior eu vou esfumar com o mesmo pincel que eu usei o vermelho. Então com um lencinho umedecido eu vou limpando o canto externo do meu olho, deixando o delineado mais limpo e angulado. Agora, antes de começar a pele, eu vou aplicando um pouco de base em cima de todo o látex que eu apliquei no meu maxilar. Eu vou aplicando ela com pincel kabuki, espalhando uniformemente. Então eu aplico um pouco de pigmento vermelho e vou esfumando tudo isso. Quando estiver pronto, eu selo tudo com pó translúcido e começo a descolar o látex de dentro para fora, deixando uma parte de mais ou menos um dedo ainda colada. Aí eu venho com lenço umedecido e retiro toda a maquiagem que ainda ficou no meu rosto. Agora então eu começo a minha pele aplicando um primer à base de silicone, porque meus poros eles são bem grandes e minha pele tem uma certa textura mais grosseira. Então esse tipo de primer ajuda a suavizar a pele. Aplico ele principalmente no centro do meu rosto e vou espalhando até as extremidades. Agora com o corretivo laranja eu vou fazendo a correção de cores do meu rosto, aplicando na região da barba e nas olheiras. Isso ajuda a neutralizar o tom mais roxo acinzentado dessas áreas, evitando que essas cores apareçam através da maquiagem. Eu selo esse produto com pó translúcido para evitar que ele se misture com a base. Então eu começo a aplicar a base por toda a extensão do meu rosto usando o pincel e logo em seguida eu já esfumo toda ela para garantir que meu rosto inteiro está coberto com uma camada uniforme de base. Como a esponjinha não entra em certos lugares, eu uso um pincel de base menorzinho para aplicar a base nos lugares que ainda sobraram. Como eu costumo lacrimejar um pouco com muita maquiagem nos olhos, eu gosto de aplicar o branco na minha linha d'água nessa parte do processo para não borrar nada. Depois disso eu sigo fazendo o contorno. Eu começo contornando meu nariz usando uma quantidade menor de produto do que eu vou usar no resto do rosto. E vou contornando a parte mais frontal do meu nariz para garantir que o efeito de afinar o nariz seja bem eficiente. Em seguida eu aplico abaixo das maçãs do rosto, no queixo e onde seriam as minhas têmporas. Eu esfumo tudo com uma esponjinha úmida e começo esfumando os contornos de dentro para fora para garantir que o esfumado ele fique mais suave na frente e um pouco mais marcado no final. Então eu começo os realces do meu rosto. Para isso eu vou começar aplicando uma mistura de duas cores de clown, o branco e o bege claro. Eu aplico em toda a área de realce do meu rosto, seja embaixo dos olhos, na testa, no queixo, e também eu uso para fazer um corte embaixo do meu contorno. Isso serve para deixar o esfumado mais limpo e dar mais volume ao contorno. Em seguida eu esfumo tudo novamente com uma esponjinha e quando estiver pronto começo a fazer o realce do nariz, aplicando apenas um clown branco para deixar ele levemente mais claro que todo o rosto. Então eu vou alternando entre o corretivo escuro e o clown branco até eu chegar no efeito que eu quero. Quando estiver tudo ao meu gosto, é hora de selar. Com uma esponjinha seca, eu vou depositando uma quantidade mais generosa de pó translúcido em todos os realces do meu rosto e com o pincel eu vou aplicando o pó translúcido em todo o resto do meu rosto. Em seguida eu venho com o pincel umedecido aplicando o iluminador nas maçãs do meu rosto, no queixo e no nariz. Eu também aplico um pouco embaixo das sobrancelhas. Agora a pele está praticamente pronta e eu volto para os olhos.
Com uma sombra vermelha eu vou reforçando aquela subidinha que fizemos no esfumado do olho para cima da sobrancelha, e eu faço isso suavemente para não usar muito produto e acabar subindo mais que o necessário. Em seguida eu vou continuando com os olhos. Eu pego um pincel de esfumar pequeno e vou aplicando uma sombra vermelha na parte inferior dos olhos. Nessa fase eu preciso cuidar de duas coisas importantes. A primeira é manter uma linha reta abaixo dos meus olhos, tentando deixar ela reta, mas puxando um pouquinho pro canto interno. Isso servirá para criar uma ilusão de que meu olho é maior e mais angulado. E também, como eu farei uma fenda no centro, eu preciso puxar a esfumada para baixo e no centro do olho. E assim eu vou criando um esboço de onde vai ficar a fenda, aplicando mais sombra, e quando o esboço estiver pronto eu vou esfumar com um pincel maior e ir voltando com a sombra vermelha sempre que necessário. E em seguida venho com o mesmo pincel de esfumar pequenininho que eu usei para aplicar o vermelho e vou aplicando um pouco de roxo, aos poucos e com cuidado, mantendo a maior quantidade de produto mais no centro, e então eu esfumo novamente com um pincel maior. Para acrescentar mais volume ainda, eu esfumo uma sombra preta apenas onde seria a minha nova linha d'água, e vou descendo ela só nos cantos internos de onde vai ser a fenda também. Antes de fazer a fenda com branco, eu começo a fazer mais alguns detalhes. Eu pego o pincel de esfumar de tamanho médio e vou esfumando uma sombra vermelha na ponta do meu nariz. Agora com o pincel maior eu vou aplicando ainda a sombra vermelha. Nos cantos da minha boca eu vou aplicando ela e construindo camadas. Quando estiver pronto eu pego um pincel de precisão e vou usar um delineador líquido para criar diversas bolinhas pretas ao redor do meu nariz. Eu também fiz isso embaixo dos meus olhos e naquele esfumado que eu subi para cima da sobrancelha, mas depois eu aplico um blush mais vermelho. Eu aplico uma camada bem suave para ela não ter muito conflito com todo esse vermelho que eu coloquei no centro do meu rosto. Em seguida, finalmente, eu acrescento branco na fenda do meu olho. Eu vou aplicando um clown branco com bastante cuidado, usando um pincel de precisão e garantindo que as pontas fiquem bem nítidas. Então eu selo tudo isso com uma sombra branca e depois eu dou mais uma esfumadinha nos cantos com o pincel que eu tinha usado para aplicar o preto, para tirar a sombra branca que caiu para fora do esfumado. Então eu começo a fazer a boca. Para essa make eu quero uma boca bem preta, recém saída da 27ª aplicação de ácido hialurônico. Então eu geralmente faço o contorno da minha boca com lápis, mas como o batom é super pigmentado, eu vou criar o formato diretamente com o aplicador mesmo. Em seguida eu aplico glitter vermelho no centro dos meus lábios e parto para a finalização da make. Com o pincel língua de gato eu vou aplicando um pigmento preto embaixo de onde ficará o látex que está em volta do meu rosto. Depois de fazer isso, eu reposiciono o látex em cima do meu rosto e começo a abrir uns furos nele com uma tesoura. A intenção disso é fazer com que o meu corpo estivesse sendo coberto de magma e meu rosto estivesse descolando e derretendo. Eu começo abrindo buracos mais pequenos, mas eu acabo me empolgando e fazendo vários buracos. Então já fica a dica da Tia Eros, né? Se você não tiver autocontrole, use uma tesoura pequena. Importantíssimo. E agora, para detalhes finais, eu aplico cílios postiços, máscara de cílios e fixador de maquiagem e começo a fazer a maquiagem do meu corpo. Com o pincel língua de gato, eu vou cobrir todo o meu corpo da cintura para cima com um pigmento vermelho, tomando cuidado para fazer uma camada uniforme, garantindo que ela seja bem aplicada e de uma espessura mais fina, mas que ainda tenha cobertura. Em seguida, venho com pigmento preto e vou aplicando ele com o pincel língua de gato também. Eu vou criando o que seriam as carteras de terra queimada, eu vou desenhando essa forma aleatória, mas todos os formatos são meio arredondados. Na medida em que eles se afastam do meu rosto, eles vão ficando maiores e depois eles vão reduzindo mais perto dos meus pulsos também. E a mão é a última coisa que eu vou fazer, porque eu não quero deixar nada manchado, meus pincéis manchados. E depois que estiver tudo pronto, eu vou pintar minhas mãos de vermelho. Esse processo do pigmento preto, ele é bem mais longo do que o vermelho, porque tem uma quantidade maior de detalhes, então tem que levar o tempo que tu precisar para cobrir essa área, mas esteja ciente de que vai levar um tempo. Ao final disso, a maquiagem está finalmente pronta e eu confesso que foi um dos tutoriais de maquiagem mais difíceis que eu fiz, que mais me deu trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado bastante e eu conto com a ajuda de vocês para sentar o dedinho no like, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com os amigos de vocês, com a mãe de vocês, no grupo de WhatsApp do condomínio. Então é isso, gente. Obrigadão e nos vemos no próximo tutorial. Enquanto isso, fiquem com o look completo. Bye!